Louvando o nosso Papai Yahweh. Aleluia, Pai. É muito bom, meus irmãos. Louvado seja Yahweh. Louvando o nosso Papai querido. Vamos abrir a nossa Sagrada Escritura em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Isso já foi um pouco falado aqui pelo irmão Joseni. E vamos meditar um pouco dessa palavra. Aleluia, Pai. Marcos, capítulo 4, versículo 35. E diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse eles: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, e a Ruxa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram-se um grande temor e diziam uns aos outros: Aleluia, Pai. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Yahweh. Aleluia. Meus irmãos, hoje vamos falar de algo que aconteceu. E a Ruxa estava com a multidão e seus discípulos perto do lago. Esse lago se chama Lago do Mar da Galileia. Ele é um lago de água doce. E lá estavam Yahushua com seus discípulos. E Yahushua ordenou para que seus discípulos fossem para o outro lado da margem com ele, em um barco. E aí, os discípulos obedeceram a ordem de Yahushua e todos foram para esse barco para passar para o outro lado. Aleluia, Pai. E aí, quando eles estavam lá, Yahushua estava cansado, pois ele havia pregado pelo dia inteiro e já estava à noite. Então Yahushua foi descansar. Então ele deitou na popa do barquinho e começou a dormir. E seus discípulos estavam acordados. E logo veio uma grande tempestade, um grande vento, e começaram a balançar o barco. Aleluia. Os discípulos estavam ficando desesperados, porque estava muito forte o vento. E a Ruxa estava lá descansando. Então os discípulos começaram a ficar com medo e foi lá chamar a Ruxa: Mestre, não está vendo que essa grande tempestade não se dá que pereçamos? Os discípulos estavam com medo dessa tempestade, então foram chamar a Ruxa que estava dormindo. Opa. E a Ruxa foi e disse ao mar, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse aos discípulos depois disso: Por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E a Ruxa disse isso para eles, porque eles mesmos poderiam dizer para o mar, para ele se acalmar, pois ele tinha autoridade. Aleluia. Mas eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo da grande tempestade, por isso foram chamar a Ruxa que estava dormindo. Meus irmãos, isso traz para nós algumas lições. A primeira é que, mesmo que os discípulos estavam com Yahushua, eles passaram por essa grande tempestade. Isso quer dizer que nós, mesmo que estamos na presença do nosso Pai, nós não estamos imunes de passar por grande tempestade. É verdade, Pai. Os discípulos, eles estavam aleluia. Lá, e a Ruxa também estava com eles. E mesmo assim, eles passaram por essa grande tempestade. Mas essa tempestade não foi para a morte. Foi para alertar e fortalecer os discípulos a terem mais fé. Aleluia. Porque eles estavam aprendendo, com Yahushua.
Yahusha. E por isso Yahusha queria que eles praticassem essa fé deles. E Aleluia. aí, Yahusha estava dormindo, mas ele sabia dessa grande tempestade. Ele sabia de tudo. Aleluia. O nosso mestre, ele sabe de tudo. Louvado seja Yahweh. E eles obedeciam os discípulos. Eles não foram como Jonas. Jonas foi uma pessoa desobediente, que Yahweh pediu para ele ir para Nínive pregar a palavra, mas ele se desviou, foi para Tarsis. E aí houve a consequência de que houve uma grande tempestade, ele foi engolido pela baleia. Mas os discípulos não. Eles foram obedientes a Yahweh, e mesmo assim eles passaram por essa grande tempestade. Aleluia. Yahusha, ele sabia Louvado o que estava seja Yahweh. acontecendo. E permitiu para que isso acontecesse, para aumentar o fortalecimento da fé dos discípulos. Grande é o teu nome. Muitas das vezes, meus irmãos, o nosso Pai, ele permite com que nós passemos por essa tempestade. E não é para nos destruir, pois ele não quer isso para a gente. Mas ele quer nos fortalecer a cada dia. Aleluia. Ele quer aumentar a nossa fé a cada dia para que nós vamos estar fortalecidos. Né? Ele não quer nos destruir. Ele quer nos fortalecer. E muitas das vezes, a tempestade na nossa vida não é para a morte, mas é para o aumentamento da nossa fé. É verdade, Pai. Aleluia. Yahusha, quando ele está no barco, o barco não afunda, meus irmãos. Isso quer dizer para nós o quê? Que se nós estamos na presença do nosso Pai, e se Ele permite que isso aconteça, não vai ser para a morte. Muitas das vezes nós passamos por uma tempestade e o nosso Pai permite com que isso aconteça. E se Ele está na nossa vida, na nossa frente, nada de ruim vai acontecer. Ele vai nos proteger, nos livrar dentro da tempestade. Aleluia. Louvado seja Yahweh. Vão ter momentos que vão nos usar. Nós temos que usar a nossa fé. Nós temos a autoridade, meus irmãos. O nosso Yahusha disse: tudo quanto vocês pedirem em meu Pai, em meu nome, Ele fará. Então, se nós temos essa autoridade, por que nós vamos ficar com medo? Por que nós vamos perder a fé? Nós temos que usar a nossa fé que o nosso Pai nos deu. Aleluia. Ele nos deu essa autoridade que foi no nome do nosso Salvador, Yahusha HaMashiach. Oh, grande é o teu nome, Se nós Pai. pedimos algo ao nosso Pai, em nome de Yahusha, Ele fará. Grande é teu nome. Né? E como o irmão José mesmo disse, que no mundo nós vamos ter tempestade, mas é de fé, porque Yahusha está no barco, e se Ele está no barco, Ele não afunda. Louvado seja Yahweh. É uma palavra simples, mas que traz muito encorajamento para nós. Grande é teu Nós nome, nosso Pai. pensamento que o nosso Pai está com a gente. É Ele não quer nos verdade. destruir. Às vezes a tempestade, o momento de angústia que a gente está passando, a tribulação, não é para a nossa morte. O nosso Pai permite com que isso aconteça. E Aleluia. nós temos que estar firmes, porque Ele quer nos fortalecer a cada dia. Louvado seja Yahweh Ele quer para nos fortalecer, sempre. Ele quer que nós tenhamos fé. Oh, Que aleluia, nós Pai. vamos crer realmente que Ele existe. Grande é teu Os nome. discípulos, eles estavam com medo e foram chamar Yahusha. Yahusha disse só duas palavras: repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o que aconteceu? Acalmou. Oh, aleluia. Nós temos autoridade, meus irmãos. Se nós vemos uma pessoa precisando de alguma ajuda, nós podemos olhar para ela. Nosso Pai deu essa autoridade para a gente, porque a gente não vai usar. É verdade, Pai. Ele a cada dia quer que nós venhamos servir a Ele de todo o coração. Nós temos que buscar a Ele, meus irmãos, de todo o coração, mesmo que estejamos passando por tempestade, porque Ele quer ver se nós estamos firmes realmente com Ele. Meus irmãos, essa foi a palavra que Yahweh colocou. Aleluia. Louvado e Nós adorado vamos seja repetir Yahweh para isso a sempre. cada dia, não perdendo a fé, pois o nosso Pai, Ele está com a gente todos os dias. E se Ele está dentro do barco, Ele não vai afundar. O nosso Pai está com a gente, meus irmãos. Aleluia. Mas nós cremos e temos fé, É verdade, pois Ele Pai. está conosco. todos os Grande é dias teu conosco. nome para sempre. Meus irmãos, vamos ficar Louvado de pé, seja Yahweh. porque essa foi a palavra que o nosso Pai colocou no meu coração. Pai querido, muito obrigada. Muito obrigado, Pai querido, Pai amado. Eu te peço, Pai,
que tu venhas nos A tua palavra, fortalecer Pai, a tem cada sido dia. falada ao Assim nosso como coração. tu, ó Pai amado, mostraste para os Ser com a discípulos para tua ser igreja. forte, meu Pai, e ter fé, ó Pai querido. Nos ajuda, ó Pai, a aumentar a nossa fé, pois tu disse que se tivermos fé como grão de mostarda, Aleluia, aleluia, aleluia. nada será impossível. Louvado seja Ó Pai Yahweh. querido, nos ajuda, ó Pai amado, a ter fé, meu Pai, e confiar em Ti, meu Pai. Não ter medo, ó Pai amado, porque se Tu está conosco, nada de ruim vai acontecer, meu Pai. Nos fortalece, Pai querido, a cada dia. Nos ajude, meu Pai, a estar firme em Tua presença, meu Pai Todo-Poderoso. Eu te peço, meu Papai amado, que Tu venha nos transformar a cada dia, que Tu venha nos renovar. Aleluia. Louvado seja Yahweh para sempre. Grande é teu nome, ó Pai. Aleluia. Louvado e adorado seja Yahweh. Aleluia. Sabemos, ó Pai, que a tempestade não é para a morte, Papai querido, pois Tu está presente todos os dias, ó Pai. Muito obrigada, Pai querido, por tudo que tem feito na nossa vida. Aleluia. Assim eu oro, Pai, e te agradeço na certeza da vitória. Que assim seja, Pai. Muito obrigada. Que assim seja.